O Real Madrid é o maior clube do mundo, mas nem por isso eles conseguem contratar quem quiserem. Na verdade, ao longo da história, diversos craques mundiais simplesmente disseram não ao Real Madrid. Já teve jogador campeão da Copa do Mundo, brasileiros que fizeram história em rivais do Real, e até o maior capitão da história do Barcelona. E acho que o exemplo recente mais conhecido é do Mbappé. O Tartaruga Ninja rejeitou o Real bem mais do que uma só vez. A primeira vez foi quando o craque tinha apenas 14 anos. Na época, o Real era comandado por Zidane, o maior ídolo na história da seleção francesa. Mas nem isso foi o suficiente para fazer Mbappé ficar em Madrid. Ele quis continuar na França, e até dá pra entender, né? Ele era só um garoto e queria ficar perto dos pais. Anos depois, o Real demonstrou interesse no jogador quando ele estava prestes a completar 18 anos, mas ele preferiu sair do Mônaco e ir ao PSG. Florentino Pérez tentou mais uma vez contratar Mbappé, chegando a oferecer uma montanha de dinheiro para o PSG, mas dessa vez foi o clube parisiense que não aceitou a proposta. O problema é que meses depois, Mbappé poderia ter ido de graça para o Real e preferiu renovar com o Paris Saint-Germain. E nessa parte eu nem preciso entrar muito em detalhes, porque você já deve conhecer bem, né? Mas Mbappé não foi o único a rejeitar o Real. Um companheiro de equipe do francês também resolveu não jogar no Santiago Bernabéu e foi parar no maior rival do clube merengue, o Barcelona. Estamos falando do Ney, o homem do Hexa. Recentemente, Florentino Pérez foi à entrega do Prêmio Bola de Ouro, em Paris, e lá ele deu uma entrevista revelando que fez uma proposta oficial por Neymar, que acabou não dando certo. Estivemos interessados, creio que há 10 anos. Foi o que a direção esportiva do Real Madrid me disse, que é quem trata das contratações. Não sei qual era a cláusula, mas em 2011 fizemos uma oferta ao Santos, acho que foram 45 milhões de euros. E essa nem foi a primeira vez que o Real foi atrás de Neymar. Em 2006, quando o menino Ney realmente era um menino e só tinha 14 anos, ele foi visitar Madrid junto de sua família. Neymar chegou a jogar nas categorias de base do clube por 2 semanas e quase ficou por lá mesmo, só que as coisas não deram muito certo e o Neymar voltou e ficou no Santos. Será que o Neymar teria sido o melhor do mundo se tivesse ido para o Real Madrid, ao invés de ir para o Barcelona? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E enquanto isso, nós vamos falando de um outro jogador que poderia ter sido o melhor do mundo em Madrid, um italiano chamado Francesco Totti. Você que é um torcedor curioso ainda jovem, talvez não conheça muito bem o Totti, mas saiba que o cara jogava muita bola. Não é à toa que ele fez a Roma aparecer no mapa do futebol europeu. Além disso, ele foi um dos principais jogadores da Itália, que ganhou a Copa de 2006. Só que bem antes disso, o Real Madrid fez de tudo para trazer o craque para o Santiago Bernabéu. Assim, nós não sabemos exatamente o que foi oferecido, mas o próprio Totti disse que o Real ofereceu tudo para ele. E não foi só em uma oportunidade que o Real Madrid foi atrás de Totti. Olha o que o próprio craque disse sobre isso. Foram ao menos 2 vezes. Lembro de uma delas, acho que em 2003. Me restava 1 ano de contrato. Tive alguns problemas com o presidente e o Real Madrid me oferecia o que quisesse para estar ali. Me pagariam 12 milhões de euros líquidos e mais metade dos direitos de imagem. Era um total de 25 milhões. E muito dinheiro para Roma. O Real Madrid não é um clube normal. Todo mundo gostaria de ter jogado ali com eles. Mas se o próprio Totti admitiu que jogar pelo Real Madrid seria uma coisa especial, por que ele decidiu ficar no Roma? Bom, a resposta é simples. Por amor ao clube. Houve um momento em que eu tive que tomar essa decisão de ir para o Real Madrid. Seria a única equipe que eu teria deixado a Roma para jogar lá. Mas meus amigos e minha família me fizeram pensar, me fizeram refletir. E para mim, essa é a minha maior vitória, meu maior troféu, o de só ter vestido uma única camisa. Totti sempre disse que era torcedor da Roma desde criança. Cara, isso que é amor por um clube, hein? Falando em amor à camisa, Carles Puyol, o maior capitão da história do Barcelona, também já foi desejado pelo Real Madrid. O próprio ex-jogador disse o que aconteceu numa entrevista a um canal espanhol. Tentaram me contratar em 2 ocasiões, mas eu já estava no melhor clube do mundo, queria ganhar títulos no Barça, e é por isso que eu fiquei. A primeira vez foi na temporada seguinte, aqui marquei Luís Figo. A segunda ocasião foi em 2004 e 2005. Camacho assinou com o Real Madrid e queriam contar comigo e com o Ronaldinho. Cara, imagina só que loucura! Além de roubar um ídolo do Barça, que foi o Figo, eles ainda queriam levar o capitão da equipe para o Santiago Bernabéu. E para pensar em como seria a zaga do Real nos próximos anos com Sérgio Ramos e Puyol. E nessa entrevista, o Puyol ainda mencionou um outro jogador que rejeitou Madrid e se tornou um ídolo do Barcelona, o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Em 2003, algumas contratações históricas mudaram o futebol mundial, e os jogadores envolvidos nisso eram Ronaldinho e Beckham.
O meio-campista inglês avisou que iria deixar o Manchester United e na mesma época o bruxo estava jogando muita bola pelo PSG, que ainda era um time pequeno na Europa. E aí virou uma bagunça de negociações e especulações da mídia. O Manchester United queria contratar Ronaldinho, assim como o Barcelona e o Real Madrid. E os clubes espanhóis também estavam interessados em Beckham. O irmão e empresário de Ronaldinho chegou a dizer inclusive que o Real tinha feito uma proposta oficial e que Ronaldinho tinha muitos amigos em Madrid, como Ronaldo e Roberto Carlos, e que isso com certeza faria diferença na decisão do craque. Mas no fim das contas, Ronaldinho foi jogar no Barça e o Real acabou contratando Beckham. Outro jogador que teve uma situação parecida com a do bruxo foi o jogador mais vencedor da história do futebol, Daniel Alves. O craque brasileiro disse que antes de deixar o Sevilha, ele quase acertou com o Real Madrid. Tinha um acordo muito avançado com o Liverpool, mas seja lá por qual motivo não aconteceu, disse o jogador, antes de revelar a procura do Real Madrid. Algo parecido ocorreu mais tarde na minha carreira, com o Chelsea e o Real Madrid. Claro, no fim, tudo saiu bem para os culés, e também para mim, porque pude escrever uma história incrível no Camp Nou no lugar disso. E por que a transferência para o Madrid não deu certo? O próprio Dani explica. Estivemos perto, mas eu não gostei da ideia. 6 meses depois, o mercado de transferências abriu e fiquei sabendo do interesse do Barça. Disse que gostaria de jogar com eles por causa da história dos jogadores brasileiros que haviam passado por ali, a grandeza e o estilo do futebol. Pois é, não tem como negar que o próprio Ronaldinho Gaúcho que mencionamos aí atrás teve impacto nessa decisão do Daniel Alves. E cara, essa lista de jogadores do Barcelona, que quase foram para o Real Madrid é longa, viu? O presidente do Real já disse em uma entrevista que eles tentaram contratar o atacante Robert Lewandowski várias vezes, mas nunca deu certo. Tem alguns jogadores que não querem ser vendidos. Fomos atrás de Lewandowski por vários anos, mas nada aconteceu porque ele não tem cláusula. Quando certos jogadores não podem ser vendidos, nós esquecemos dele. Bom, esses são só alguns jogadores que não quiseram ir para o Santiago Bernabéu, mas ainda tem muitos outros, como Gerrard, Buffon, Salah e Harry Kane. Então, se você quer uma parte 2 desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E aproveita para deixar aí nos comentários se você teria coragem de rejeitar o Real Madrid. Eu, pessoalmente, não pensaria 2 vezes antes de assinar com o time merengue, não importa onde eu estivesse jogando. E falando no Real, você já viu os caras utilizando um uniforme desse jeito aí? Pois é, esse uniforme todo branco foi utilizado num jogo oficial, e o motivo por trás disso é bizarro. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para conhecer essa história. A gente se encontra lá.